Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim hoje, como vocês já viram pelo título, fazer meu vídeo de leituras do mês de agosto. Foram 4 livros terminados esse mês. Como o projeto terminou agora, eu acho que eu já posso falar. Eu fui nos últimos meses jurada do Prêmio Oceanos e estava lendo uma carga bastante grande de livros aí nos últimos 3 meses e é por isso que minhas leituras andaram meio bagunçadas. Mas foi uma experiência muito legal. Eu acho que eu li ali um grupo de livros que eu não teria lido de outra forma e foi legal também ver um panorama muito maior do que está sendo produzido em língua portuguesa do que normalmente eu teria acesso. Então foi uma experiência bem legal. Eu não posso falar sobre os livros que eu li, as notas, enfim, eu não, né, isso faz, né, isso é informação privada, enfim. Mas foi uma experiência bem legal, espero que se repita nos próximos anos. E, enfim, por isso minhas leituras andaram super esquisitas. Bom, vamos lá então, finalmente, para os livros em questão. O primeiro que eu terminei esse mês, então, foi o A Consulta, da Catarina Folkman, traduzido pela Angélica Freitas, publicado pela Fósforo. Esse aqui é um livro que eu acabei começando várias vezes, porque ele meio que tem um fôlego só. E às vezes eu começava e parava, e quando eu pegava ele de novo, eu tinha esse impulso, essa vontade de começar ele de novo para ler. Eu não cheguei a ler ele numa sentada, mas eu li em poucos dias, assim, então uma leitura um pouco mais condensada. A Catarina Folkman é uma escritora que nasceu na Alemanha, mas já mora em Londres há algum tempo, e pelo que eu entendi, o livro foi publicado em inglês, inclusive. O título original está como The Appointment. Então, acho que foi traduzido do inglês e, enfim, aquelas autoras que a gente não sabe onde pôr na estante quando a gente divide por geografia, língua, enfim. A gente tem um subtítulo que é Ou a História de um Pau Judeu, e ele é um livro bastante diferente sobre um tema relativamente comum na literatura de expressão alemã, que é a pensar sobre Hitler e sobre o passado nazista, mesmo quando a gente tá tratando de uma geração um pouco mais nova, que não viveu tudo isso de primeira mão, mas que ouve as histórias da família e tem contato com a sociedade que gerou tudo isso, enfim, né? E é uma geração considerável de escritores que inclusive sai da Alemanha e, enfim, por questões relacionadas a isso, né, de estar cansado de viver num país que lida com esse tipo de passado constantemente, de ter que carregar um pouco dessa culpa, de ter essa imagem ainda, disso ainda ser um questionamento, uma realidade presente naquela sociedade, né. A gente tem a Nora Krug, por exemplo, que escreveu aquela graphic novel chamada Heimat, que é maravilhosa. Também, enfim, tem outros autores, assim, nesse contexto. E esse livro aqui, a gente tem uma conversa, então, de uma protagonista. Ela tá falando ali em primeira pessoa com um médico, o Dr. Seligman. E esse cara parece estar fazendo algum procedimento ginecológico nela. A gente não consegue, assim, em nenhum momento fica completamente explícito. Eu acho que a gente tem argumentos para pensar em aborto, a gente tem argumentos para pensar em alguma questão trans ali, de alguma cirurgia de transição. Eu acho que a gente tem elementos para ir para caminhos diferentes. Inclusive, se alguém leu, me digam o que vocês acharam sobre isso. Mas ela tá, enfim, tendo essa consulta e ela começa a falar, e falar. E é quase uma sessão de terapia, só que, enfim, não é um terapeuta. A consulta não parece estar acontecendo com essa finalidade, assim. E dentro disso, então, ela vai falar sobre Hitler, sobre o nazismo, sobre a posição dela, sobre como é ela se entender como alemã, sobre o que levou ela a sair dali. Claro que a gente está pensando aqui numa personagem, não é necessariamente a escritora, mas eu acho que quando a gente vê também esse percurso da própria escritora, eu acho que a gente pode pensar que parte do pensamento, ou assim, a inspiração do sentimento deve vir da própria escritora, né? E a gente tem aqui um pouco, então, esse questionamento de o que é fascismo, como pensar a sociedade. Ela vai comentar que ela
passou ali por um processo de terapia e ela inventou ali uma história para esse cara de que ela era atraída por Hitler, né? Que Hitler era uma fantasia, que ela pensava em Hitler em momentos sexuais. E por que ela acha que ela inventou isso? Como ela se sente em relação a todas essas coisas? Como que ela se entende dentro dessa sociedade? E, enfim, ela tem uma perspectiva mais contemporânea e mais moderna em relação a isso. Eu acho que muitos dos outros textos que giram ao redor desse tema conseguem ser muito pesados, densos, sentimentais, tristes, o que eu acho completamente justificado e gosto muito desses textos também, mas de pessoas procurando ali na memória a relação dos seus familiares com o nazismo e tentando ficar em paz com isso. Enquanto ela tem essa voz um pouco mais escrachada, um pouco mais aberta, menos filtros, misturando tudo isso com uma questão sexual. Enfim, eu acho que a partida dela para pensar essas mesmas coisas é muito diferente, assim. Ela vai também pensar muito sobre o corpo dela e sobre como essa personagem, como uma personagem mais gordinha, que não tem um corpo tão estereotipadamente bonito, assim, se sente deslocada com essas imagens dos alemães lindos, atléticos, loiros, porém com a pele morena do sol e tal, que é uma imagem reforçada pelo discurso nazista, obviamente, mas que continua sendo, né, um padrão de beleza mesmo na Alemanha de hoje. E como o fato dela não se sentir encaixada cria ali um eco do pensamento dela com o pensamento nazista, com o qual ela também não está confortável, mas do qual ela também não consegue se livrar, né? Então ele é um livro. Eu gostei, assim, do livro. Tem momentos e momentos na leitura. Eu claramente marquei menos coisa na segunda metade do livro do que na primeira. Não sei se foi a surpresa que passou ou, enfim, o que aconteceu. Mas eu gostei bastante da leitura. Eu acho que é um livro que reflete sobre temas comuns da literatura que pensa sobre isso hoje em dia, mas com uma voz muito específica, uma voz muito diferente, e recomendo bastante. Foi uma leitura que me intrigou, que me divertiu, que me incomodou, e enfim, uma leitura dessas que põe a gente em muitos lugares diferentes. Depois disso, eu li outro livro que eu gostei muito, que é Uma Mulher Estranha, da Leila Erbil. Eu acho que é assim que fala, a tradução do Marco Sirayama de Pinto, que saiu pela editora Tábua. Primeiro livro que eu leio da Tábua, uma editora que eu já estava bastante curiosa para conhecer, e escrevi uma resenha para ele para o jornal Rascunho. Então, não sei se quando eu publicar esse vídeo a resenha já vai ter sido publicada. Se tiver, eu deixo o link ali embaixo. Ele é um livro bem interessante, uma espécie de saga familiar de uma família na Turquia que vai refletir sobre essas mudanças sociais que acontecem na Turquia. A gente tem uma mãe muçulmana um pouco mais tradicional em termos de religião, um pai um pouco mais aberto, quer que a filha estude, apoia uma certa abertura da sociedade, e uma filha que vai se atrelar a ideias comunistas, que, né, aproveita essa abertura, mas vai muito além do que o pai gostaria também. E a gente tem, então, esses pontos diferentes dessa sociedade. E ela vai fazer essa saga familiar não de um jeito muito tradicional, porque a gente vai ter capítulos para momentos e capítulos para personagens. Então, a gente tem toda uma primeira parte sobre a filha, e é quando ela tá nesse período de universidade, descobrindo muitas coisas, começando a discordar da família mais ativamente. E é a minha parte favorita, é a maior parte do livro, inclusive. Ela encontrando esses espaços que ela quer frequentar, de cafés, de escrita, mas também não se encaixando completamente nesses lugares, por ser jovem, por ser mulher, e enfim, criando essa imagem do que ela quer ser. Depois disso, a gente tem a parte do pai, que já tá no momento mais moribundo, tá recuperando a vida, tá
tentando pensar nessas coisas, mas é tudo um pouco desconstruído, um pouco confuso, justamente porque, né, ele tá perto da morte. A gente tem um capítulo um pouco mais curto mas voltado para a mãe, para essa visão mais tradicional que ela tem, mas também é quando ela é mais criança e essa outra relação. E no final a gente vai ter um capítulo em terceira pessoa, que vai encontrar essa família num momento bem posterior e vai, enfim, dar conta dessa passagem do tempo ali também, vai repensar sobre o que aconteceu com essa menina que a gente conheceu jovem, como que foi a vida dela e tal. E ele é um livro que eu achei muito interessante. Eu não, apesar de me intrigar muito, eu não sei tanta coisa assim sobre a história da Turquia. E eu acho que esse livro fez aquele papel de me mostrar um pouco mais disso nessa perspectiva das pessoas, né? Da vida real das pessoas. Então ele não é um livro tão didático. Eu dei uma pesquisada na internet para entender algumas coisas que o livro estava apresentando, mas ele mostra o impacto dessas decisões na vida das famílias, das pessoas de fato, e é um jeito de entender que eu gosto muito, né? Que é... E daí, né? O que essa mudança política, o que essa proposta significa materialmente na vida das pessoas, e eu acho que a gente consegue acompanhar isso aqui. E a escrita da Leyla Erbil é muito legal. Ela tem umas técnicas de pontuação um pouco diferentes. Enfim, eu gostei muito do livro. Tomara que a Tabla traga outros livros da escritora. E agora estou, inclusive, mais curiosa para ler outros livros que a Tabla está trazendo para o catálogo. Então, caso alguém já tenha lido outras coisas, me avisem ali embaixo nos comentários, por favor. Depois disso, eu li um livro um pouquinho mais gordinho, mas muito, muito, muito legal, que é o Tudo em Vão, do Walter Kempowski, que saiu pela DBA, com tradução do Tito Lívio Cruz Romão. E é um livro sobre Segunda Guerra Mundial, e admito que antes deles publicarem eu nunca tinha ouvido falar. O Walter Kempowski é um escritor alemão. O autor faleceu em 2007, nasceu em 1929, e ele escreveu também muitas coisas de não ficção. Uma coisa que eu vi é que ele também tentou recuperar e fez pesquisas para entender o cotidiano alemão durante o regime nazista, e eu fiquei pensando que isso talvez se aproxime um pouco da obra da Svetlana Alexievich, mas eu também não vi como que ele tratou os textos, né? Mas fiquei curiosa para conhecer essa não ficção também, porque acho que pode ser um caminho legal. Mas enfim, vamos para o livro em si. A gente vai ter aqui a vida, o que acontece com uma família, que é a família von Glober, que isso a partir de 1945. Então eles moravam num casarão, num lugar meio ermo, perto de uma cidadezinha e tal. Mas eles estavam relativamente isolados da vida da guerra, assim. O marido da família estava na Itália, então tinha um cargo ali relacionado à guerra, mas um cargo mais de chefia, então não era um soldado participando da guerra. Então nessa casa estava a esposa dele, né, com um filho. Eles tinham tido uma filhinha, mas ela já tinha falecido de doença. Existe essa tia, que é aquela imagem da mulher solteira, da família, que ficou ali como agregada, que é quem cuida da casa. Então ela tem esse papel de meio que trabalhar na casa, mas enfim, essa figura ali. E a gente tem duas empregadas que também habitam a casa, duas estrangeiras, né? Então isso também tem essa distância da família com essas empregadas. Existe também um professor da escola que frequenta bastante a casa, porque ele vem encontrar o filho e meio que continuar ali alguns ensinamentos para essa criança. E essa casa começa a ser procurada por pessoas que estão vindo da rua, que estão se movimentando e acabam comendo uma refeição ou passando a noite, e começam a dar essas notícias da guerra e suas opiniões também sobre a guerra, né? Então são pessoas que
que normalmente não se deslocariam por ali, e a pousada que fica mais perto não está mais funcionando, então também não tem onde ficar, e é por isso que a família acaba assumindo esse papel de ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Então, no primeiro momento, o livro tem os títulos relacionados a esses convidados, digamos assim, essas pessoas que vão ali ajudar. Então, tem a violinista, que é uma moça que chega a tocar para eles, tem, enfim, o economista, o economista, que é outro cara que passa, e eles trazem, então, tanto notícias quanto as opiniões. Então, a Rússia tá chegando, não, mas os alemães vão resolver isso em 2 toques, não é um problema. Ou, nossa, a Rússia tá chegando, é melhor sair correndo porque vai dar ruim e não vai dar certo. Então, esse tipo de coisa, né? Em determinado momento, o marido também liga e diz, saia daí imediatamente. E existe muito essa desconexão, essa família não se sente conectada, não é uma família explicitamente nazista, no sentido de que eles não estão... Eles são alheios, assim, eles não sabem direito o que está acontecendo, óbvio que estão torcendo para a Alemanha, porque é o país deles, mas não por uma ideologia, assim, né, por trás disso, só estão ali, não estão sacando muito bem, assim. E, eventualmente, a guerra vai se aproximando, eventualmente as coisas vão crescendo de proporção, eventualmente a gente vai sair dessa casa, outras coisas vão acontecer, eles vão ter contato ali com outras pessoas também, e o final eu acho que é um final um pouco mais movimentado, e mais mostra talvez um pouco mais essas realidades de guerra mesmo, assim, a gente vai ter alguns conflitos um pouco mais violentos, eventualmente, e a gente tem um pouco do fim dessa família, assim. Então ele é um livro um pouco que reflete essa questão da família que não fez nada, né, das pessoas que, ao mesmo tempo que não incentivam, ajudam na permissão daquilo, porque também não se posicionam contra, mostra um pouco o que acontece com uma família típica, que também vai sofrer as consequências de tudo isso, também não se safa tão fácil assim. Eu acho que tenta mostrar o pensamento dessa classe... eu tô chamando aqui de alienada, não sei se é a melhor palavra, mas essa classe que não estava se importando, que estava se mantendo estável apesar de tudo, que tinha ali sua segurança material minimamente mantida, que não sofreu questões da guerra num primeiro momento, mas que não escapa eventualmente disso acontecer, né? Apesar de não ter se envolvido ativamente nos acontecimentos, não consegue não se envolver depois de um determinado momento, né? A partir disso, eu acho que a gente pode pensar muito sobre os nossos tempos, né? Os nossos conflitos e como a gente nem sempre se envolve tão ativamente, ou não tanto quanto deveria, enfim. Então eu acho que o livro nos encaminha também para um pensamento desse tipo, fora que é um livro que eu gostei muito de ter lido, apesar de tratar de temas difíceis, obviamente, né? Não é um livro fácil, feliz nesse sentido, mas é uma narrativa bastante bem escrita. Então, né, esse tipo de livro que leva a gente para frente, assim, recomendo bastante. E por fim, o último livro que eu li foi o Amanhã Teremos Outros Nomes, do Patrício Prom, que saiu pela Todavia com tradução do Gustavo Pacheco. Esse livro ganhou um prêmio Alfaguara de Romance, um dos melhores livros do ano do El País. O Patrício nasceu na Argentina em 75 e vive em Madrid. Esse aqui é uma espécie... É um desses livros... Comédias românticas sobre términos, basicamente. Ele é um livro legal. Eu tava num momento bem chato de leitura. Aliás, eu estou num momento bem chato de leitura. Nas últimas semanas, as últimas semanas talvez seja exagero, mas sei lá, na última 1 semana e meia eu comecei uns 10 livros e não consegui ir pra frente com nenhum. Eu tô meio... acho que a culpa não é dos livros. E esse aqui foi um livro que me engatou, assim. Então a gente vai ter esse casal, ele e ela, com maiúsculas, que termina
e assim, tem uma motivação dela, as coisas são meio estranhas, se mudam, né? Eles moravam juntos, então se mudam, começam a tentar viver suas novas vidas, seus novos relacionamentos, se entender no mundo. A gente tem todo esse momento de adaptação e eventualmente a gente se encaminha pro fim, não quero falar muito sobre isso. Na realidade, vou abrir um parênteses sobre o fim. Foi um fim um tanto inesperado pra mim, mas que eu não sei se eu gostei. Mas enfim, é um livro legal porque eu acho que ele pensa sobre como, por exemplo, a moça vai fazer um Tinder agora e ela tá tendo essas primeiras experiências na plataforma, ou justa essa coisa, né, do morar junto e se separar, e como é lidar com a separação do espaço, como é lidar com tudo isso. Ele vai fazendo capítulos alternados de perspectiva, então o que ela tá vivendo, o que ele tá vivendo, e por aí vai, o que faz a gente ter essa visão um pouco mais ampla da relação, né, que eles próprios não estão tendo. E assim, foi legal. Mas dito isso, eu não sei se é um livro que traz nada absurdamente novo, assim. Foi um livro gostoso de ler, curti a história. Mas em termos de escrita, não sei se ele faz nada muito diferente. Em termos de história, também acho que é uma, assim, relativamente padrão, até porque eu achei o final meio clichê. E isso acabou um pouco com a leitura do resto pra mim, porque eu esperava um fim um pouco mais condizente com o resto da história. Enfim, não sei se a minha treta com o final vai ser a treta de todo mundo, mas enfim. Então eu indico, assim, eu acho que é um livro legal pra quem tá afim de ler, assim, quem chamou atenção por algum motivo. Eu acho que tem coisas interessantes no livro, mas não colocaria ele assim, no hall de livros imperdíveis ou algo do tipo, não. Eu acho que ele tem como proposta refletir sobre o amor e as relações nesse tempo contemporâneo, mas eu não sei se ele chega num fim muito diferente, assim, eu não sei se ele consegue apresentar uma ideia muito concreta, ou enfim. Então, enfim, gostei, porém não é das leituras mais legais desse mês. Bom, pessoal, é isso. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.